Ah, agora sim! Ao vivo! Estão me ouvindo aí? Que bagunça que foi isso, meu? Ao vivo! Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi, tomando um pau aqui do software. Tentei fazer uma novidade, né? Tentei colocar aí um rock and roll aí para vocês. Coloquei, né? Mas travou tudo aqui. Mas deu certo. No final, estamos aqui. Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi. Estamos começando mais um Verdazo ao vivo. Live que vai até vocês toda segunda-feira, quando é possível, a partir das 20 horas, normalmente com cerveja. Mas tô de molho ainda, não posso, tô tomando antibiótico. Então não posso tomar aquela geladinha com vocês. Mas espero que vocês bebam por mim, tá? Até porque temos motivo para comemorar e bebemorar. Palmeiras está de volta. Tem um cara aí na internet que ele fala uns negócios que às vezes eu gosto de ouvir o que ele fala. Ele fala assim: futebol, as coisas mudam muito rápido. E a coisa de menos de 2 semanas atrás, o Palmeiras era o pior time do mundo, era pior que o Ibis. Nada prestava, nada servia. Problema de junta, né? Junta tudo e joga tudo fora. Não serve o técnico, não serve o auxiliar, não serve o preparador de goleiro, não serve o goleiro, não serve nenhum jogador, não serve ninguém. 3 jogos depois, 3 vitórias, 3 boas vitórias. Uma vitória de virada contra o Ceará, que não foi assim tão boa, mas a virada valeu a pena, né? Uma demonstração de força. Depois, um jogo espetacular pela Libertadores, mais uma vez, o Palmeiras dando show na Libertadores e vencendo fora de casa o Universitário por 4-0, praticamente não, garantindo a classificação para para a próxima fase da Copa Libertadores, vai só cumprir tabela aqui na quinta-feira no Allianz Parque, e uma excelente vitória contra o Botafogo, lá no Engenhão, ontem à noite, num jogo muito bom taticamente do Palmeiras. Então o Palmeiras deu demonstrações de força mental, deu demonstrações de força técnica, e ontem deu demonstrações de força tática. Né? E tudo isso numa exigência de esforço físico, que são os 4 pilares do futebol hoje. Então, sim, Palmeiras tem ainda de onde tirar bastante coisa. Esses 3 jogos foram ótimas demonstrações de tudo isso. Mas ainda tem gente que achou ruim. E eu achei engraçado que ontem é aquele pessoal que quer criticar, que quer ter razão, que não dá o braço a torcer. É uma coisa tão triste isso que virou, né? A comunicação na internet entre as pessoas. As pessoas não estão para discutir e tentar descobrir a melhor ideia, algo que é né, ouvir as outras pessoas, melhorar as próprias ideias, conversar. Não. As pessoas vão para a internet para impor as suas ideias. A minha ideia é essa e você tem que concordar comigo. E aí de você se você não concordar, porque daí você começa a ser xingado. Então tem aí uma turminha que decidiu que não serve, que é ruim, que está tudo errado. Nem cabe aqui ficar fazendo defesa, não é essa a ideia. Mas o que eu quero é só rebater os supostos argumentos que tentaram usar para invalidar a grande vitória do Palmeiras ontem. Porque ontem foi uma grande vitória. Tá? Então, antes de falar da vitória em si, dos méritos do Palmeiras, eu preciso falar da narrativa que está sendo construída em torno da arbitragem. O Palmeiras foi roubado ontem. Teve um lance discutível em cima do Gustavo Gomes. E para mim, eu não cravo que foi pênalti, mas no mínimo é discutível. Ninguém falou um A.
Teve um pênalti, esse sim, claríssimo em cima do Kelvin. Claríssimo. Silêncio absoluto. Aí tem um lance no final do jogo, discutível, mas muito discutível, do Giai, que para mim não foi, mas eu entendo quem acha que foi. Para mim não foi. E a imprensa pegou esse lance como se fosse mais uma evidência de que o Palmeiras está manipulando a arbitragem do campeonato. E, meu Deus! O Palmeiras precisa se defender desse tipo de narrativa. Isso daí influencia juiz nas próximas partidas. Então, não é questão de, deixa eles falarem. Não é questão disso. Não deixa. Não deixa eles falarem, não. Mostra que eles estão errados. Porque senão, isso daí, no subconsciente do juiz que for apitar os próximos jogos do Palmeiras, fala assim, pô, eu não vou ajudar o Palmeiras, senão os caras vão fazer vídeo meu. Eu vou apitar contra o Palmeiras. Então o Palmeiras tem que se defender disso, tem que ficar atento a isso e tem que se defender. Tem que vir a público, montar vídeo, montar isso aqui, falar assim, olha aqui, fomos prejudicados de novo. O Palmeiras tem que fazer uma edição de vídeo de todos os lances que roubam o Palmeiras, roubaram. Tá? Tem que fazer isso. Mas vamos falar do jogo ontem, independente da arbitragem. O Palmeiras fez um belíssimo jogo ontem, que foi muito dificultado pela postura tática do Botafogo. Mérito do Botafogo, tem que dar mérito para o adversário. A gente não joga sozinho, a gente sempre joga contra outro time. Então, se a vitória é boa, é difícil, tem que ter um time difícil lá do outro lado. Porque se for um time qualquer, a vitória realmente tem menos méritos. Então, quais foram os méritos do Botafogo ontem? O Botafogo ganhou o duelo do meio-campo. Talvez pela escolha do Abel de colocar o Flaco Lopes como 10. E tem gente falando que o Abel tirou 2 atacantes. Quando ele tira Vitor Roque e Flaco Lopes, eles falam, tirou 2 atacantes. Não, o Flaco Lopes não tá jogando de atacante, filhote. O Flaco Lopes tá jogando de 10. Será possível que os meninos não enxergam isso? Então, quando ele tira o Flaco Lopes e põe o Maurício. Tira o Vitor Roque e põe o Luigi. Isso lá no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, o Palmeiras perde o meio-campo porque o Flaco Lopes, que é um dos caras encarregados de fazer a ligação, ele faz a ligação muito rápido. Quando ele faz a ligação muito rápido, dado que o Palmeiras perdeu o meio-campo e os 2 laterais do Botafogo sobem para apoiar, porque o Botafogo toca a bola dominada na intermediária ofensiva, o que acontece com os nossos ponteiros? O Felipe Anderson e o Facundo Torres. Eles têm que voltar. Eles têm que marcar os laterais deles. Aí o Palmeiras recupera a bola, tenta sair rápido, a bola vai no Flaco Lopes, o Flaco Lopes tem que fazer o quê? O Flaco Lopes tem que receber a bola, prender um pouquinho, pegar o tempo certo do ataque para esperar os nossos laterais, os nossos pontas, passarem de preferência nas costas dos laterais deles. O que o Flaco Lopes faz? Ele dá o tapa rápido. Quem que tá lá na frente, sozinho? O Vitor Roque. A bola chega no Vitor Roque, o que acontece? Não tem 3 zagueiros, o time do Botafogo, como tinha o Universitário. Tem 4. Aí sempre que o Vitor Roque vai pegar a bola, vai ter um no combate e um na sobra. O que aconteceu com o Vitor Roque? Desarmado todas as vezes. Então, esse foi o mérito do Botafogo. Conseguiu ganhar o meio-campo e um pouco de precipitação do Flaco. O Flaco não jogou bem ontem. Então, para ganhar o meio-campo, o Palmeiras precisava de alguém que tivesse essa característica de segurar a bola no meio-campo. E o Flaco não tem. Mesmo que ele tentasse fazer isso, ele não é a característica dele. Então, o Palmeiras precisava mudar. O Palmeiras fez a tentativa, não rolou. Então, peraí, vamos mudar. Quando que o Abel ganha o jogo? São 3 lances-chave. Primeiro, a defesa do Everton. Absurda. Segundo, o gol, que foi um dos raríssimos lances
em que deu tempo do Felipe Anderson passar no costado do lateral, no costado do Matheus Ponte. Ele estava até por dentro, né? E ele recebe um passe rápido do Vitor Roque. E aí o Palmeiras consegue surpreender o adversário. O Vitor Roque, no que ele sai, ele já puxa o marcador, né? Então aí ele já deixa a avenida mais aberta. O Felipe Anderson só tinha o Barbosa pela frente. Ele dá uma finta de corpo no Barbosa, no mano a mano, sem cobertura, e faz o gol. Então foi o segundo lance que o Palmeiras ganhou o jogo. E o terceiro momento foi quando ele coloca o Maurício. Então, quando eu falo que o Abel teve uma leitura tática perfeita, não foi porque ele tirou o Vitor Roque e pôs o Luigi. Não foi porque ele tirou até esqueci aqui quem foi o segundo ali, né? O Felipe Anderson para pôr o Alan. Não foi esse o mérito. O mérito foi ter tirado o Flaco para colocar o Maurício. E o Maurício acertou o tempo do nosso meio-campo. E no que ele acerta o tempo do nosso meio-campo, acabou o domínio do Botafogo no meio-campo. O jogo ficou igual. O Botafogo atacava, verdade, mas o Palmeiras também atacava, tinha mais a bola. Teve gente que fala assim: não, o Palmeiras só não levou um gol de sorte. Onde, cara pálida? Quais foram as grandes chances do Botafogo no segundo tempo? Que jogo esses meninos viram? É engraçado que eles falam isso pra mim, né? Que jogo você viu? Nós não perdemos por sorte. Por sorte? Qual foi a grande chance do Botafogo? O Palmeiras estava apostadíssimo na defesa. Não permitiu que o Botafogo dominasse o meio-campo em todo o segundo tempo. Igualou o jogo. E teve as melhores chances do segundo tempo. Aí vai falar assim, não, mas ele foi burro porque ele tirou o Vitor Roque e colocou o Luigi. Vamos lá. O Luigi, primeiro, já vimos ele jogar bem melhor do que ontem. Ontem ele foi mal, jogou mal, entrou mal, não estava bem. Mas daí a colocar ele no lugar do Vitor Roque, será que foi uma burrada tão grande assim? Eu não teria tirado o Vitor Roque se o Vitor Roque estivesse 100%. Se o Vitor Roque estivesse fisicamente voando, sem sentir cansaço, sem sentir dor. A gente não sabe se foi simplesmente uma escolha do Abel. Ah, eu vou tirar o Vitor Roque e vou colocar o Luigi, porque o Luigi vai jogar melhor. Se eu que estou aqui em casa, se o Enzo que está lá na casa dele, se você que está aí na sua casa, jamais faria isso, vocês acham que o Abel ia fazer? Nem o Mano Menezes faria isso. Então, é óbvio que teve uma razão para ele tirar o Vitor Roque e colocar o Luigi. Ou física, ou para administrar ali o físico, o desgaste, ou sentiu alguma puxada, ou cansou, estava com a língua de fora, correu para caramba. Não sei, não sabemos. Agora, uma mera escolha assim, vou colocar porque sim, porque eu quero. Duvido. Então, essa narrativa de que recuou o time. Gente, que recuou o time? A altura. O que é recuar o time? É quando você recua suas linhas. O Palmeiras não mexeu as suas linhas em momento nenhum do jogo. As linhas permaneceram no mesmo local. Então, como funciona a cabecinha do técnico de Twitter? Ele fala assim: ele tirou o atacante, que é o Flaco Lopes, e colocou o Maurício, que é o meia. Recuou o time. Enzo Réia. Difícil, né? É difícil, assim. Bem lembrado aqui pelo Leandro, hein? Ainda teve a expulsão do Alexander Barbosa, que não foi expulso, que deveria ter sido expulso, porque ele dá uma joelhada na cabeça do Flaco Lopes caído, de forma covarde, deslizando. O Flaco estava deslizando no chão, ele vai dar uma joelhada na testa do Flaco Lopes. De forma maldosa. O juiz não viu. Ok, o VAR tinha condição de ver, porque na nossa transmissão aqui, no replay, eu vi. Então o VAR tinha condição de ter visto. O VAR não viu também. O STJD tem toda a condição de ver
e suspendeu o Alexander Barbosa. Suspender feio, porque foi uma joelhada na cabeça de forma intencional. Tem que suspender o Alexander Barbosa. Esse Alexander Barbosa é um dos jogadores mais maldosos que tem no futebol, nível Fagner. Ele deixa o braço, o cotovelo, o Paulistinha, ele pisa em todos os lances. Ele é programado para isso. Então, esse atleta precisa ser corrigido. Esse atleta precisa ser punido. Alexander Barbosa. Mas então, voltando ao jogo em si, o Palmeiras faz a vantagem, faz o 1-0, volta para o segundo tempo, o Abel não se precipita, ele espera os primeiros movimentos do Ancelotti. Fala assim, ó, vamos ver o que ele faz, aí eu vou neutralizar. E foi o que ele fez. Então foi um jogo de xadrez, só que, né, eu tenho o direito de dar o último movimento. Então o Abel usou muito bem a vantagem no placar, esperou ele mexer, mexeu na sequência, neutralizou, fechou as saídas. Resultado, o Botafogo criou menos que o Palmeiras no segundo tempo. Eu não sei onde que esses meninos veem que o Palmeiras tomou sufoco ontem. Sabe o que eu acho? O cara tava nervoso, tava ansioso, a bola tá no pé do Botafogo. Então ele fica tenso, ele fica nervoso. Aí na cabecinha dele, ai, estamos sendo atacado, ai, vamos tomar gol. Eu tava nervoso também, claro que eu tava. Só que eu tô vendo o jogo. Então, assim, ontem foi um baile tático do Abel. Tá? No jogo passado, o Palmeiras teve a tarefa muito facilitada pela postura equivocada do Universitário. O nosso glorioso Jorge Fossati não foi bem na armação do time dele, o Palmeiras aproveitou, por isso que foi 4-0, baile. E no jogo anterior, o Palmeiras fez um primeiro tempo fraco, toma um gol do Ceará no começo do segundo tempo, isso logo depois de ter sido eliminado pelo Corinthians. O clima no Allianz Parque, o pior possível, e o Palmeiras virou. Então, os jogadores tiveram força mental, tiraram, sabe-se lá de onde, a força mental para virar o jogo. Em 2 minutos fizeram 2 gols ali e ganharam o jogo. Então, tem força. O time tem força. Na Libertadores, parece que vira um negócio de outro mundo. E é impressionante o quanto o Palmeiras é respeitado fora do Brasil, muito mais do que dentro do Brasil. O respeito que o Palmeiras tem na Argentina, na Colômbia, no Uruguai, no Chile, no Paraguai, na Bolívia e no Peru, então, na Venezuela, nem se fala. No Equador, nem se fala. O Palmeiras é absurdamente respeitado. Só aqui que não. Que tem jornalistas que são anti-palmeirenses, que criam as narrativas anti-palmeirenses, e, claro, tem as torcidas adversárias. Então, o Palmeiras na Libertadores é um dos grandíssimos favoritos ao título. Tá jogando muito bem, segue jogando muito bem, fora de casa, dentro de casa, vai bem na Libertadores. Próximo adversário tende a ser o River Plate. River Plate ontem estava tomando um sufoquinho ali do Godoy Cruz. Deixa eu ver quanto acabou, nem vi quanto acabou o jogo. Ganhou de 4-2. Estava 2-2 quando eu vi a última vez. E deixa eu ver aqui. Fez 3-2 ainda no primeiro tempo e 4-2 no segundo tempo. O River Plate tem 2 jogadores na seleção argentina. O Palmeiras tem um. O Palmeiras tem o Flaco Lopes. O Flaco Lopes foi um cara comprado há 3 anos do Lanús, quando tinha 22 anos. E mais um jogador com aquele perfil, né? Jovem, com potencial de crescimento, que se virar, além de dar retorno esportivo, vai dar retorno financeiro. Quantos vieram assim?
Alguns, né? Rafael Navarro. Alguns, né? Vamos ficar lembrando aqui as tranqueiras. Basta que, sei lá, 2 ou 3 virem. Então, qual foi outro que virou, que já rendeu muito? Richard Rios. Vai ter mais alguns aí. É só pensar um pouquinho. Tenho dúvidas de que esse modelo puro é o melhor para o Palmeiras. Eu penso que deveria haver um modelo mais mesclado. O que não quer dizer que o procedimento, ou esse processo, seja ruim. Ao contrário. É só pegar os que deram certo. Então, aonde que está o pulo do gato? Na hora de escolher o cara para fazer isso, você não pode fazer disso a rotina. Todo ano pegar 5 ou 6 para fazer isso. Vai virar 2, 3, se não for muito bem escolhido. Muito bem escolhido. Então, assim, deu certo com o Rios, tá dando certo com o Flaco Lopes. E hoje o Flaco Lopes é um jogador de seleção argentina. Cara, ele é centroavante da seleção argentina. Tudo bem, reserva. É a primeira convocação dele, não sei nem se ele vai para a convocação final, porque é uma pré-lista. Mas, porra, ele já tá lá no bolo, cara. É um cara de nível de seleção argentina. Então, quando você fala assim, pô, o Palmeiras precisa contratar um centroavante. Pô, mas não tem centroavante brasileiro. Pô, contrata um estrangeiro, contrata um cara fera estrangeiro. Qual a primeira coisa que você pensa? O centroavante da seleção argentina. Já é nosso! Já é nosso e chegou cru. Chegou magrinho. Chegou só com potencial e foi construído aqui no Palmeiras. Construído tecnicamente, construído. Claro que ele tem o talento natural dele, né? A parte natural dele pertence a ele. Mas aí tem o desenvolvimento técnico, o desenvolvimento físico e o desenvolvimento de atleta, de competidor. Flaco Lopes é cria do Palmeiras, não é cria da academia. Não veio na base, mas é cria do Palmeiras. Pega o Flaco Lopes de 3 anos atrás, pega o Flaco Lopes de hoje, é outro jogador. O Palmeiras enxergou o potencial e fez acontecer. Então é muito mérito do Palmeiras isso. Então, em vez de gastar, sei lá, 150 milhões de reais num jogador de nível de seleção da Argentina, pronto, que é por quanto ele vai ser vendido, ele vai ser vendido por isso. 150, 200, sei lá quanto. Pagou uma bagatela ali pro Lanús e fez o cara. Então, esse processo, ele é bom. Mesma coisa aconteceu com o Rios. Esse processo, ele é bom, só que ele tem que ser mais apurado. Principalmente na hora de pinçar o cara. Esse serve. O Navarro servia? Parecia que servia, né? Mas aí que entra os grandes profissionais de scout. Para brecar jogadores que... E tem vezes que mesmo que você tenha os melhores profissionais, tá, o cara não vira. Não dá, não funciona, não dá certo. Acontece. O que interessa não é acertar todos. Ninguém vai acertar todos. Mas o índice de acerto tem que ser bom. O índice do Palmeiras eu não sei se ele é bom, médio ou ruim. Aí precisa fazer um estudo e precisa comparar com outros times. Precisa muito dado para ter uma ideia melhor sobre isso. Mas nos que está acertando em cheio, na mosca. Então hoje a gente tem no elenco um centroavante que não é só centroavante, ele também faz papel de meia, de armador, de atacante, que é o Flaco Lopes, jogador de seleção da Argentina. Muito bem. O Danilo quer saber do Veiga. O Veiga tá com pubalgia, cara. Então, isso explica bastante o porquê ele caiu tanto de rendimento. O cara, quando tá com dor no pubis, ele fica com a movimentação travada. Cada passo que ele dá, cada passo eu não diria, mas cada mudança de direção, o cara vai sentir uma pontada, o cara vai sentir uma dor. Isso limita os movimentos, cara. Então, isso
explica muito bem por que a gente olha para o Veiga em campo, vinha olhando, né, nos últimos tempos, fala, pô, não é o mesmo cara. O cara tá jogando com dor. Então, trata e volta. O Veiga é um craque. Eu preciso falar isso para vocês ainda. Não caiu a ficha ainda que o Rafael Veiga é um cracaço de bola? Ele zerado, ele em condição, ele tem 30 anos. Tá no auge físico. Então ele trata essa pubalgia, resolve o problema, sei lá como. A hora que voltar zerado, pô, a gente tem no elenco simplesmente Rafael Veiga, cara. Então, para de querer vender o Veiga. Marcos Vinícius também tá chateado aqui com parte da torcida. Muito bem. Teve o superchat aqui do Carlos. Boa noite. Muito obrigado pelo superchat. É muito bom quando vocês reconhecem o nosso trabalho e é muito importante para que a gente consiga pagar as nossas continhas aqui também. Muito bem. Até porque estamos ampliando nossa equipe mais uma vez, hein? Mais novidade aí daqui a pouco. Muito bem. Isso tudo é graças a esse apoio de vocês. Dos padrinhos, dos nossos padrinhos, pessoal que contribui mensalmente com o nosso projeto, que confia no nosso trabalho, que respeita o nosso trabalho. A todos vocês, muito obrigado. E também a quem ainda não é padrinho, mas vai ficar, que por enquanto fica só fazendo superchat, né? Mas tá tudo certo. Não é só, né? Não é só superchat. Muito bem. Então temos pela frente 20 jogos do Campeonato Brasileiro. 20 jogos do Campeonato Brasileiro. E 6 jogos de Libertadores. Faltam 26 jogos para acabar o ano. Vai ter um monte de data FIFA. 3 datas FIFA agora nesse segundo semestre. Então é tudo. E normalmente nas datas FIFA, o que a CBF faz? Logo quando acaba a data FIFA, ela põe um jogo da Copa do Brasil. Como o Palmeiras já está fora da Copa do Brasil, seria 11 dias de folga da data FIFA, vira mais 3 ou 4. Então dá 14, 15 dias de folga. Porque o Palmeiras vai ficar sem jogar por 3 vezes nesse segundo semestre. Então vai dar tempo de dar uma refrescada nos jogadores. Então por isso que o Abel vai dar umas estilingadas. Ele vai abusar um pouquinho mais dos titulares, porque sabe que vai ter descanso. Então vai ter lá uns tiros de 4, 5 jogos. Claro, ele vai dar uma descansada. Não vai botar todo mundo todos os jogos. Mas bem menos. Vai fazer um rodízio bem menor. Por exemplo, nessa quarta-feira, nessa quinta-feira, certeza que ele vai pôr o time reserva, né? Não tem a menor necessidade de botar titular. Mas na sequência, onde todo jogo do Brasileiro vale 3 pontos igualzinho, e todo jogo da Libertadores vai ser decisivo, vai ser importante, com exceção desse do Universitário, que já são favas contadas, ele vai pôr time titular sempre que puder. E aí sim, ele vai contar, vou fazer um tiro aqui de 7 jogos. Vai ter 1 ou 2 ali que ele vai fazer uma mesclagem. Os outros 5 é ao dentro. E se você for ver a tabela, lógico, o Palmeiras tem o turno inteiro pela frente ainda, então vai jogar com todo mundo. Só que tem 2 jogos contra Santos e Juventude do primeiro turno que ainda não foram feitos. E já foi o segundo jogo com o Botafogo, que é um dos mais difíceis. Então, se você pegar esses 20 jogos que faltam, é uma oportunidade de fazer muito mais pontos de quem tem 18 jogos pela frente e jogou com, sei lá, jogou com o Juventude, jogou com Fortaleza, jogou com o Sport. Então o Palmeiras tem muitos pontos potenciais pela frente ainda. Então dá para a gente ter uma grande confiança de que vamos chegar muito forte. O que vai pegar? Confronto direto com o Flamengo lá. É o jogo decisivo, é o jogo mais chave de todos, é quase como se fosse uma final.
Né? Palmeiras não pode perder. Empatar não é ruim. Não pode perder de jeito nenhum lá, porque daí eles abrem mais 3. Aí, para pegar, vai ter que ter um pouco de sorte. Ok. Olha lá, o Carlos está concordando aqui. Muito bem. O Danilo está falando que ele não sabia da lesão do Veiga, então tá aí a informação para você. E o Saul está elogiando o Felipe Anderson. Foi um bom jogo do Felipe Anderson, porque ele fez um gol. Qual foi a diferença do jogo do Felipe Anderson para o jogo do Facundo Torres? Além do gol. O que o Facundo Torres não fez que o Felipe Anderson fez fora o gol? Estou esperando vocês responderem. Claro que vocês não vão responder tão rápido assim, estão digitando ainda. Mas eu vou dar a minha impressão aqui para vocês. Nada. Nada. Os dois tiveram dificuldade de sair no costado dos laterais, mas os dois tiveram muita disciplina tática para fazer a recomposição e segurar os laterais dos adversários. Tanto o Facundo quanto o Felipe Anderson. Só que o Felipe Anderson teve a felicidade de fazer a jogada do gol. Foi uma jogada a diferença. E que jogada, óbvio, 1-0. Né? Fez toda a diferença. Mas a importância do Felipe Anderson em relação à importância do Facundo não se compara. Mas o nível de jogo, não 90, porque eles não ficaram 90, mas enfim, 60 minutos que os dois jogaram, foi muito semelhante. A diferença foi uma jogada. Foi o Felipe Anderson que saiu driblando. Não sei, Hudson. Não sei de que lance você está falando. O Carlos lembrando que o River Plate especulou levar o Flaco Lopes. Sim, eles estão olhando, cara. Eles estão vendo. Eles estão vendo. Todo mundo na América do Sul olha para o Palmeiras. Aliás, não só na América do Sul, né? Hoje saiu um depoimento aí de um cara aí, um técnico aí mais ou menos, chamado José Mourinho, elogiando o Abel Ferreira rasgadamente. Pô, se o José Mourinho tá tirando o chapéu para Abel Ferreira, como é que o Enzinho de Twitter vai falar que o cara é uma, né, complicado, né? Muito bem. Certo. Esquema de jogo. Dupla de ataque. Não está acontecendo. Mas ele está escalando o Flaco Lopes com o Vitor Roque. Mas não é uma dupla de ataque. Não estão jogando lado a lado. Não estão dividindo as atenções da defesa adversária. O Flaco Lopes vem de trás. É diferente. Tá? Ele está fazendo o mesmo papel que o Veiga fazia, que o Maurício vinha fazendo. Ele está vindo de trás. E não está fazendo mal. Ontem, só que ele perdeu o timing do ataque. Essa posição, o camisa 10, exige que o cara não só seja o cara que tem a habilidade de dominar, de girar, de enxergar, de tocar, mas ele tem que cadenciar o jogo ou acelerar o jogo. Ele tem que ditar o ritmo do jogo. E o Flaco Lopes ainda não tem toda essa bagagem. Então, ontem ele ficou devendo nisso. Por isso que eu acho que o Abel ainda pode ensaiar um esquema com 2 atacantes, para daí justificar aquele meme que circulou aí no final da semana passada, né? Com o Bebeto e o Romário. Aí trocaram a cara do Romário com a cara do Vitor Roque e a cara do Bebeto com a cara do Flaco Lopes. Para eles serem uma dupla de ataque, que joguem lado a lado, como jogavam Bebeto e Romário, como jogavam Edmundo e Evair, e aí tantas outras, principalmente na década de 90, era um esquema muito vencedor.
por que eu gosto desse esquema? É o esquema que vai aproveitar todo o potencial de Paulinho e Vitor Roque juntos. É um desperdício de Paulinho colocar ele junto da risca lateral. Paulinho tem que jogar perto do gol. Ah, mas ele pode sair da lateral e ir em direção ao gol. Só dele estar longe do gol no início da jogada já é um desperdício de Paulinho. Ele tem que estar sempre circulando perto do gol. Assim como o Vitor Roque, assim como o Endrick. E a gente viu como foi um desperdício de Endrick quando o Abel colocou ele junto da linha lateral. Foi um desperdício de Endrick. E ele também não é um cara para jogar centralizado de costa pro gol. Tinha que ter mudado o esquema. Seria uma forma de aproveitar melhor o talento dos jogadores. Mas o Abel, ele gosta muito desse 4-2-3-1. Que exige que dois atacantes fiquem na linha. Ou, se eles jogam afunilando, como está jogando, por exemplo, o Facundo, aí você tem que ter o apoio dos laterais. Ok. Você pode jogar com dois atacantes, com o apoio dos laterais, desde que os volantes façam a boa de ficarem postados, de fazerem a cobertura, de preencherem os espaços. Então é uma questão de treino. Você tem que mexer em toda a estrutura do time, em todas as engrenagens do time. Você não vai mudar só a dupla de ataque, o jeito de atacar. Você vai mudar todo o jeito de jogar o jogo inteiro, com a bola, sem a bola. Se você faz esse esquema. Beleza, mas treina isso. Por quê? Porque a gente tem jogadores cujas características vão render muito melhor se jogar com uma dupla de ataque. E aí você tendo Flaco, Paulinho e Vitor Roque, desses três jogam dois. Sempre vai ter um machucado ou um suspenso. Ou se não tiver, ótimo, tem no banco um cara para entrar forte, zerado no segundo tempo. E a gente vai ter um ataque poderosíssimo. Sendo que quem vem de trás para municiar os dois é ninguém menos que Rafael Veiga, Maurício, ou os dois. Ou os dois. Dá para você jogar com um quadrado no meio campo. Com dois meias. Veiga e Maurício, se quiser. Ou faz um losango. Com um 5, 2 8, dois volantes ofensivos. Né? E aí sim, um meia. O próprio Veiga pode fazer um desses volantes ofensivos. Né? Num losango no meio campo, ele faz o lateral ali. E o Maurício mais à frente. Jeito de armar o time é o que não falta. Tá? Soltando os laterais, segurando os laterais. Aí é questão de combinar como vai ser o preenchimento de espaço e a dinâmica das recomposições defensivas. Aqui dá para fazer, dá. O nosso amigo Perobal aqui diz que o melhor em campo foi o Aníbal Moreno junto com o Everton. Foi um dos melhores em campo. Mas o que eu acho curioso é como o Lucas Evangelista está sendo tão mal avaliado também por parte da torcida. Porque, para mim, eles jogaram de forma muito semelhante ontem, o Aníbal e o Lucas. Muito bem os dois. Então, se o Botafogo ainda assim conseguiu uma superioridade no meio-campo, não foi por conta de deficiência deles. É que o Botafogo estava em superioridade numérica e o Flávio Lopes estava meio perdido ali, né? Nessa marcação. Que eu acho que foi o elo fraco, realmente, do meio-campo do Palmeiras. Mas o Aníbal e o Lucas jogaram muita bola ontem, os dois. Concordo com você. O Carlos Machado está muito orgulhoso aqui com o reconhecimento do José Mourinho. E os nossos, que deveriam valorizar, fazem o contrário. Mas é isso, cara. É só você ver qual é a camisa que veste o Abel, você vai entender por quê. Se o Abel vestisse a camisa do Flamengo, ele ia estar sendo pedido para a seleção do mundo. Quando a seleção do mundo for jogar com a seleção de Marte, eles iam exigir que o técnico da seleção do mundo fosse o Abel, se ele jogasse no Flamengo.
Mas ele joga, ele treina, se ele treinasse o Flamengo, ele treina o Palmeiras. Então, o Felipe Anderson voltou para marcar. Será que o Sousa ou o Facundo conseguem fazer isso? O Anderson, você não viu o Facundo marcando ontem o jogo inteiro? Sério que você não enxergou o Facundo, mas se matando para segurar o Alex Telles? Pô. Se jogasse no. Se ele treinasse o Flamengo ou o Corinthians. O Corinthians nem tanto, cara, porque o Corinthians está numa draga. O Corinthians só está servindo ultimamente para uma coisa: para ganhar da gente, ou seja, para nada. Eles não ganham de ninguém, cara. Eles só ganharam do Palmeiras por conta da rivalidade. Eles tiraram força, sei lá de onde, e o Palmeiras também sentiu a pressão do jogo, a pressão da rivalidade. Os nossos jogadores sentiram. Então, tudo isso combinado fez com que eles ganhassem da gente. Porque o Corinthians não tá jogando nada. Nada. Não tem jogador, não tem time, não tem direção, não tem dinheiro. É sério candidato ao rebaixamento. Capaz de salvar o Vitória do rebaixamento, o Corinthians. O Vitória tem tudo para cair. Capaz do Corinthians salvar. Se o Santos não salvar o Vitória também. Eu acho que já foram. O Sport e o Juventude. Fortaleza, se não acordar rápido, também já dá para dizer que já foi. Tem uma vaga. Que está entre Vitória, o Grêmio, mas o Grêmio ganhou fora de casa ontem, o Corinthians, o Santos, Vasco, claro, o Vasco. O Vasco meteu 6 do Santos ontem, foi muito divertido. Mas essa última, entre aspas, vaga está entre esses times aí. Eu acho que o maior candidato é o Vitória, porque é o Vitória. Mas o Corinthians, olha, ainda mais cheio de desfalque que eles estão, né? Uns caras que. O Yuri Alberto só volta nas últimas rodadas. Esse Memphis aí, a gente não sabe nunca se ele tá fim de jogo, se ele não tá. Os caras não podem contratar ninguém, tomaram transfer ban. Não tem dinheiro. Daqui a pouco estão devendo salário de novo. E não tem mais derby para eles pagarem o salário, né? Tem agora, daqui 2 semanas. Aliás, temos a obrigação. Já tínhamos, né? Não cumprimos. Então temos de novo uma chance. Temos a obrigação não só de ganhar dos caras, porque a gente precisa dos 3 pontos para o brasileiro, mas a gente tem a obrigação de ganhar bem, de dar uma sacolada, como é costumeiro no derby. Nós temos 50 gols de vantagem no saldo, no confronto direto contra eles. Temos 5 vitórias a mais e 50 de saldo. Por quê? Porque o Palmeiras vive enfiando goleada no Corinthians. Ou ganha de 3, ganha de 2 toda hora. O Corinthians só ganha de 1, de 1, de 1, de 1. Esse último ganha de 2. Ok. Exceção confirma a regra. A regra é que eles só ganham de 1 da gente. A gente ganha de 2, de 3, goleia. Então, tá na hora de mais uma goleada. Teve um 4-0 aí outro dia. Aliás, teve um 4-0 numa final. Não, final não. Ó, a gente fez uma goleada nos caras aí, outro dia. Não faz muito tempo. Final foi contra o São Paulo. Então tá na hora de enfiar outra goleada. Né? Lá no Itaquerão, lá no Entulhão. Tá na hora de enfiar uma sacolada para os caras baixarem a bola, para eles não começarem a achar que a gente é filho deles, né? Se bem que nós já ganhamos deles 2 vezes esse ano, né? Não foi? No primeiro turno do Brasileiro e na classificação do Paulista. Também não é assim que eles estão ganhando todas da gente. Muito bem. Felipe Anderson desarma. O Facundo só cerca. Concordo em partes com você. Ele tem um poder de marcação um pouco maior. Concordo com você nesse ponto. Não, assim, se você me pedir para comparar, escolher, qual você prefere? Claro que é o Felipe Anderson. Óbvio que é o Felipe Anderson. Mas o Facundo Torres, ele tá levando aí uma fama muito pior do que ele merece, hein?
tá? O Facundo Torres. Talvez ele tenha sido pago muito dinheiro nele. Talvez o valor que o Palmeiras tem investido nele não corresponda ao que ele está entregando. Isso talvez tenha um fundo de verdade. Mas longe deve ser esse bagre, que é a expressão que usam aí. Não é. É bom jogador. É bom jogador. Tá com bastante gol, inclusive. Deixa eu ver quantos gols ele fez esse ano já. Ele que chegou este ano no Palmeiras. Tô abrindo aqui a página do Facundo Torres no Verdazo. Como é que faz isso? Vai no verdazo.com.br, temporada 2025, elenco. Aí vai ter a fotinho de cada um ali, você clica na fotinha do cara. 8 gols já, pô. 8 gols em 44 jogos. É um gol a cada... 2 gols a cada 11 jogos. Considerando que todos os atacantes do Palmeiras raramente jogam 90 minutos, né? Isso era uma média que seria baixa para o futebol dos anos 90 até os anos 2000. Depois que você tem 5 substituições, que normalmente os técnicos mexem sempre do meio para frente, nenhum atacante joga 90 minutos, né? Então, você fazer 2 gols em 11 jogos é uma média razoável. Não é uma média ruim, não. O cara mete gol, o cara dá assistência, o cara tem a disciplina tática, preenche o espaço, volta para recompor. Tudo bem que ele pode não ser o melhor combatedor, sei lá, combatente. Ele não é aquele ladrão de bola, e nem é para ser, pô, ele é ponta. Quando ponta volta para marcar o lateral, não necessariamente ele para roubar as bolas e sair com ela dominada, é mais para atrapalhar mesmo, né? Para não deixar o cara livre, para impedir a progressão. Calma, né? O Felipe Anderson que tem um potencial maior de roubada de bola, que é ótimo que tenha, mas acho que é longe de ser uma deficiência, né? Muito bem. Então é isso, gente. Vocês estão notando que eu tô lutando aqui com a minha capacidade respiratória e tô já ficando ofegante aqui já. Então eu vou pedir licença para vocês, agradecer a presença de vocês hoje. Eu gosto muito de conversar nesse nível, com as perguntas que vocês trazem aqui, as dúvidas que vocês trazem, sempre dá temas legais. E eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de poder falar livremente aqui com vocês e dar a minha versão, sem ser avacalhado, sem ser xingado, porque aí dá para, né, você vem e discorda, mas discorda, ok, dá conversa. Diferente quando você vai na rede social, vem o cara discordar de você e fala um monte de coisa. Assim, eu nem vou responder esse idiota, né? Então, quando a gente vem aqui, tudo bem que aqui a gente está jogando em casa, também tem isso, né? Mas é muito prazeroso. Eu gosto muito de falar de Palmeiras, de conversar de futebol e fazer a botecagem, né? Porque a gente não entende nada de bola, cara. A gente é só palpiteiro. Quem entende de bola é quem tá lá todo dia, né? Quem ganha a vida fazendo isso. Não é à toa que os caras estão lá. Os caras não foram sorteados pela natureza para ganhar o que ganham. Os caras ralam. Os caras buscam conhecimento para justificar o que eles ganham. Não é o manezinho de internet, nos quais eu me incluo, que vai dizer para os caras o que eles têm que fazer. A gente pode ter opinião. Eu acho isso. Eu acho que tem que jogar com 2 atacantes. Mas só acho. É isso. Então, cada um com suas achâncias e vamos em frente. Com bom humor. Afinal de contas, o Palmeiras vem de 3 vitórias consecutivas, sendo que a de ontem foi muito boa, apesar de ter sido só de 1-0. Foi muito boa a vitória de ontem e a perspectiva para os próximos jogos continua sendo muito boa, mas claro, sempre mantendo a atenção. Vocês sabem, futebol é uma coisa muda muito rápido, para mal e para bem, né? Para bem e para mal. O Edivar vem falar de bet, cara, puta, que assunto chato, bicho.
Assim, é só o Flamengo fechar um patrocínio maior que o nosso, já. Porque o Flamengo tem mais. O pinto dele é maior que o meu. Porra! Alguém deixaria de fechar o contrato com a Sporting Bet na época que foi fechado? Não, tá pagando pouco. Pô, primeiro, compara os dois contratos. O valor que a Sporting Bet paga corresponde a quê? O valor que a Betano está pagando para o Flamengo corresponde a quê? Tem um monte de propriedade ali, um monte de propriedade que entrou nesse contrato da Betano. O Palmeiras tem as mesmas propriedades em outros contratos. Então a diferença não é toda essa, não. E outra, por que o Flamengo rompeu com a anterior para fechar com a Betano? Porque ele já não estava recebendo. Então, quanto o Palmeiras teve de diferença nesse. Então, sabe, Palmeiras dificilmente vai fazer o mesmo montante que o Flamengo, dificilmente vai fazer, mas tem condição de diminuir essa diferença em outras frentes, principalmente a nossa base, que é uma máquina. E está fazendo venda atrás de venda aí. Agora vai o Thales, parece, aí, assim, por valores absurdos, que diminui a diferença que tem para o Flamengo. E é por isso que o Palmeiras consegue bater de frente com o Flamengo e só o Palmeiras está conseguindo fazer isso. Beleza? Então valeu, turma. Queria agradecer a todos pela companhia, pela audiência, pela força, pelo apoio. E vamos em frente, que quinta-feira tem mais jogo. Palmeiras Universitário. Ainda vou estar no antibiótico, mas estarei lá no Allianz Parque, ao lado do Anderson Correia, para narrar e comentar. Ele narra, né? Eu comento. Palmeiras Universitário. Jogo provavelmente com o time reserva. Que raça, hein? Vamos pegar o carro aí de Sorocaba para ver o time reserva. Vamos! Palmeiras está em campo. Até quinta, turma. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Saudações ao Viverdes.